Por que este livro foi banido da sua Bíblia e escondido por milênios? O que você está vendo agora desafia a ciência tradicional. Vê o relato de seres celestiais que desceram à Terra e criaram uma linhagem de gigantes que quase extinguiu a raça humana. Hoje, o canal O Código Sagrado quebra o selo do livro de Enoque para revelar a tecnologia proibida e os esqueletos colossais que a arqueologia tenta esconder em porões escuros. Se você quer entender a verdade oculta sobre os Nefilim e por que o mundo precisou ser reiniciado por um dilúvio, não saia daí. O código foi revelado, e o que Enoque previu para nossa geração começa agora. Imagine um homem cuja conexão com o Criador era tão profunda e pura que as leis naturais da biologia e da morte não puderam reivindicar seu corpo. Enoque não foi apenas um patriarca antediluviano, ele foi o primeiro repórter da eternidade, o escriba escolhido a dedo para documentar segredos que seriam banidos dos cânones tradicionais séculos depois por homens que temiam o despertar da consciência humana. Ele caminhou por uma terra que ainda guardava o frescor da criação, mas que já estava sendo manchada por sombras profundas. Sua missão era documentar a transição de uma era de luz para uma era de corrupção total. Por que sua história foi apagada? Talvez porque Enoque nos mostre que o ser humano tem acesso a dimensões que o sistema quer que esqueçamos. Hoje, abrimos as páginas deste manuscrito perdido, resgatado das areias do tempo, para mostrar o que ele viu antes que as águas do grande dilúvio lavassem a face do mundo e enterrassem os segredos de uma civilização esquecida. O livro de Enoque nos transporta para o cume imponente e gelado do Monte Hermon. Foi ali, naquele ponto geográfico estratégico, que 200 anjos de alta hierarquia, conhecidos como os Sentinelas, selaram o destino sombrio da humanidade. Eles não eram apenas luz e fumaça, o relato descreve seres com vontade, intelecto e uma sede proibida pela beleza das filhas dos homens. Eles juraram sob uma maldição mútua, um pacto de sangue e espírito, que abandonariam suas moradas celestiais para se fundirem com a carne mortal. Tente imaginar o terror daquelas aldeias antigas ao verem deuses descendo das nuvens, não para proteger, mas para tomar. Esta não foi apenas uma queda moral, foi uma invasão biológica em larga escala. Eles introduziram conhecimentos que a mente humana ainda não estava preparada para processar, a metalurgia para criar lâminas de morte, a astrologia para manipular os destinos e a química das raízes para criar elixires de controle. A Terra tornou-se um laboratório de sombras sob o comando desses guardiões rebeldes. Dessa união genética profana e contra a natureza, nasceram os Nefilim. Eles não eram apenas homens altos, eram anomalias biológicas, híbridos de poder angélico e apetite humano. O relato de Enoque é visceral ao descrever como esses gigantes, dotados de uma inteligência perversa, começaram a dominar cada tribo e nação. Eles atingiram estaturas que faziam as árvores parecerem arbustos, e seu apetite era tão vasto que os recursos da terra começaram a minguar. Quando as plantações e os animais não eram mais suficientes para saciar sua fome insaciável, os gigantes voltaram seus olhos e garras para os próprios seres humanos. O mundo tornou-se um matadouro. As lendas de ogros e titãs que vemos em todas as mitologias do mundo, da Grécia à Escandinávia, não são contos de fadas, são memórias traumáticas de uma era de tiranos colossais. É aqui que encontramos a explicação para os fêmures de 3 metros e os crânios alongados que arqueólogos independentes encontram escondidos em cavernas ao redor do globo. Eles eram reais, eles eram cruéis, e eles quase nos apagaram da existência. Enoque vai além do físico, ele nos revela que o domínio dos sentinelas trouxe uma revolução tecnológica que explica os maiores mistérios da arqueologia hoje. Como as civilizações antigas cortaram pedras de 800 toneladas com precisão de laser.
Como alinharam templos perfeitamente com estrelas que nem sequer eram visíveis a olho nu. Enoque explica que os anjos caídos revelaram os segredos da maçonaria celestial, da geometria sagrada e do corte de minerais raros. Eles ensinaram os homens a forjar o ferro e o bronze, transformando camponeses em exércitos mecanizados. Mas o preço desse avanço foi a alma da humanidade. Vivemos sobre os escombros de uma civilização que era tecnologicamente avançada, mas espiritualmente falida. As pirâmides de Gizé, as ruínas de Baalbek e as pedras de Sacsayhuaman são os esqueletos dessa era onde a engenharia dos deuses foi usada para construir monumentos de orgulho e adoração aos caídos. Estamos apenas redescobrindo o que Enoque já havia documentado com temor. Em um dos relatos mais fascinantes da literatura mundial, Enoque descreve sua jornada através das camadas dimensionais dos sete céus. Ele não fala de nuvens e harpas, ele descreve estruturas complexas de luz, lugares de fogo que não queima e gelo que brilha com uma voltagem sobrenatural. Ele viu as prisões espirituais, abismos de escuridão profunda onde os sentinelas rebeldes foram acorrentados em agonia, aguardando o julgamento final. Suas descrições de seres com rostos como relâmpagos e vozes como o estrondo de mil águas lembram muitos relatos de contatos imediatos modernos. Enoque agiu como um cartógrafo do multiverso. Ele viu os tesouros do granizo, o reservatório dos ventos e o relógio cósmico que governa as eras. Ele entendeu que o que vemos é apenas uma pequena fração da realidade. Essa visão expandida é o que as elites religiosas queriam esconder, da prova de que o homem, através da retidão, pode acessar os segredos mais profundos do cosmos sem a necessidade de intermediários ou tecnologias caídas. Por que, então, esse conhecimento foi banido das Bíblias modernas? Nos primeiros 3 séculos da era cristã, o livro de Enoque era considerado uma escritura de altíssima autoridade. O próprio apóstolo Judas e o apóstolo Pedro citam passagens de Enoque em suas cartas. No entanto, quando a igreja se uniu ao Estado romano, os líderes decidiram que o povo não deveria saber sobre anjos procriando com humanos ou sobre a tecnologia dos antigos. Era uma história perigosa porque dava muito poder ao invisível e questionava a autoridade terrena. O livro foi cassado, suas cópias foram queimadas e quem o possuísse poderia enfrentar a morte. Ele foi preservado por milagres em mosteiros na Etiópia e, mais recentemente, reencontrado nas cavernas de Qumran, junto aos manuscritos do Mar Morto. O banimento de Enoque foi a primeira grande queima de arquivos da história, uma tentativa de higienizar o nosso passado para que pudéssemos ser controlados mais facilmente. Mas o código de Enoque é como uma semente, dele espera no escuro até que o tempo da colheita chegue. Enoque previu com agonia que a contaminação causada pelos Nefilim chegaria a um ponto de não retorno. O dilúvio não foi apenas uma punição para a humanidade, foi uma cirurgia de emergência no DNA da Terra. Era preciso limpar a abominação genética para que a semente humana pura pudesse sobreviver através de Noé, que o relato descreve como tendo sido o perfeito em suas gerações, ou seja, com o DNA intacto. Mas Enoque nos deixa um aviso assustador sobre o que aconteceu após a morte dos gigantes. Como eram seres híbridos, suas almas não pertenciam ao céu e nem podiam descansar na terra. Elas tornaram-se os espíritos impuros, os demônios que vagam pelos lugares áridos e buscam hospedeiros humanos. Quando você ouve falar de possessões ou fenômenos sobrenaturais negativos, você está lidando com a herança dos Nefilim. Eles perderam seus corpos físicos nas águas do dilúvio, mas sua sede de domínio sobre a humanidade continua através das sombras. Enoque documentou a anatomia do mal para que soubéssemos contra o que realmente estamos lutando.
E chegamos ao ponto mais crucial: por que Enoque está se tornando o assunto mais discutido nos canais de arqueologia e mistério hoje? O próprio profeta escreveu que suas palavras não eram para o seu tempo, mas para uma geração remota que viveria no clímax da história. Estamos vendo o ressurgimento da tecnologia de edição genética, as discussões sobre o transhumanismo e o retorno do interesse pelo ocultismo. É como se estivéssemos repetindo o cenário do Monte Hermon em laboratórios modernos. As provas físicas estão gritando, os esqueletos gigantes encontrados em montículos nos Estados Unidos, as ruínas de Pumapunku e as estruturas no fundo do Mar Vermelho confirmam que o mundo de Enoque é o nosso mundo. O selo de Enoque está sendo quebrado agora porque precisamos desse conhecimento para enfrentar o que está por vir. O passado não está morto, ele está apenas esperando para ser reconhecido. Entender Enoque é entender que a história é um ciclo, e nós estamos no final dele. Enoque desapareceu da terra, levado em uma carruagem de luz, para que sua mensagem fosse selada e guardada para este exato segundo em que você me ouve. As descobertas que revelamos aqui no Código Sagrado são as peças finais de um quebra-cabeça que começou há milênios. Você acredita que as evidências arqueológicas e os textos banidos estão gritando uma verdade que as elites não podem mais esconder? Deixe seu comentário com sua teoria sobre os gigantes e o que você acha que aconteceu no Monte Hermon. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo, pois cada visualização ajuda a quebrar o silêncio que impuseram sobre nós. O Código Sagrado é a sua chave para entender o invisível. Até o próximo mistério, onde continuaremos a desvendar o que a história tentou apagar.